Bom dia a todos, graça e paz, um abraço para você e sua família. Ao serem presos Pedro e João para interrogatório logo após a cura daquele coxo na porta de Jerusalém, há alguns destaques bem interessantes naquele interrogatório, naquela ameaça que o Sinédrio fez aos apóstolos. Alguns destaques interessantes. O primeiro nós vemos já no verso de número 13, quando nós lemos: é, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. A verdade de que aquele que está com o Senhor tem ousadia e intrepidez para falar, a coragem, o destemor, como diz o Salmo 119, os versos 95 em diante, que a palavra de Deus me torna mais sábio do que os mestres da minha época, me faz mais entendido porque eu conheço os testemunhos do Senhor. E isso realmente se fez notório ao verem a sabedoria destes homens que eram quase que incultos ou iletrados, não analfabetos, pois escreveram evidentemente os evangelhos, mas e cartas, mas, sobretudo, não tinham o conhecimento da lei notório de destaque como o Sinédrio tinha, ou como os fariseus tinham. Mas, com certeza, a palavra de Deus é mais importante. A sabedoria de Deus é sobreposta a toda a sabedoria humana. Outra ideia interessante que o texto coloca é, já no verso de número 20, nós vemos: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não vamos obedecer a homens, mas vamos obedecer a Deus. Ou seja, diante da imposição de não pregarem a palavra, eles se dispuseram a obedecer ao Senhor e não obedecer às suas autoridades. A palavra de Deus tinha um peso muito maior do que a palavra de homens, a lei de Deus muito maior do que a lei dos homens. Assim, eles enfrentaram o Sinédrio e disseram: nós vamos continuar falando do que nós vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de anunciar estas verdades. E mesmo depois de serem açoitados, diz a palavra que eles voltaram para casa glorificando a Deus por terem achado-os dignos de sofrerem por causa de Cristo. Realmente um testemunho impressionante, um estilo de vida cativante do Evangelho que Pedro e João e com certeza os demais apóstolos tiveram ao anunciar a palavra, ao viver o Evangelho transformador da graça de Cristo. Que Deus assim nos abençoe, com ousadia, com coragem, com intrepidez, com força, com poder do alto para anunciarmos a mensagem do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Vamos orar? Muito obrigado, Pai de amor, porque a Tua palavra é rica em nos exortar a fazer a missão que precisamos. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem dado direção e sabedoria para que a gente possa fazer da melhor maneira possível e assim cumpriremos o que o Senhor tem determinado para nós desde a eternidade, fazer a vontade do Senhor. Obrigado, ó Pai, pela história que lembramos hoje da vida de Pedro e João, do testemunho que eles deram, o enfrentamento que eles tiveram e a coragem de continuar levando adiante a palavra do Senhor. Dá-nos esta ousadia. Que hoje, Pai, o Senhor nos dê a oportunidade de falar para alguém de Jesus. Talvez um vizinho, um conhecido, um colega de trabalho, um parente, alguém que talvez nem conheçamos, mas que o Senhor nos dê esta oportunidade, este privilégio, esta bênção. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe conosco nas mídias sociais, no Facebook e no YouTube, Igreja Presbiteriana de Utinga, também no Instagram, ipb.utinga. Deus te abençoe.